Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Conhecendo Jesus através da missão. Meu nome é Miguel Arce, sou da Alemanha e sou carpinteiro por profissão. Para a glória de Deus, dedico os meus talentos em construção e liderança. Decidi ser batizado e usar minha profissão e talentos para a obra de Deus. Cresci em um lugar ateu. Tudo o que eu sabia sobre Deus era a música que minha família e eu cantávamos na hora das refeições. Posso dizer que não me faltou nada. Porém, nas comunidades que frequentava e nos maus costumes, minha vida foi perdendo sentido. Em 2012, fiz uma viagem turística pela América do Sul até a Bolívia. Lá encontrei a Deus e decidi ser batizado. Foi então que entendi que Deus tinha um plano especial para a minha vida. Durante o tempo que passei na Bolívia, tive a oportunidade de fazer um treinamento como médico missionário na Fundação Orion, também conhecido como Instituto Quebrada León. É uma instituição de formação missionária voltada para a saúde, evangelismo e liderança cristã. Fiquei lá por 2 anos como estudante e depois 3 anos como voluntário. Também atuei como voluntário em outros países como República Dominicana e Colômbia. Em 2021, tive a oportunidade de liderar um projeto na Etiópia, na África. Agradeço a Deus por colocar corações generosos nos nossos irmãos da igreja, pois este projeto foi e ainda é apoiado por doadores que contribuem com a Igreja Adventista. E é com esses recursos e a ajuda da Igreja Adventista na América do Sul que o Serviço Voluntário Adventista gera um grande impacto na obra missionária em todo o mundo. Eles fizeram contato com a Igreja e a União da Etiópia, na África. Durante esse tempo na Etiópia, pudemos ensinar vários tópicos proféticos da Bíblia e também aulas de preparação para o casamento. Foram terminadas também diversas construções e outras ainda avançam. Os desafios continuam. O desconhecimento da cultura, a pobreza, a condição dos irmãos, sem falar que lhes faltam os serviços mais básicos, a sua necessidade é tanto física como espiritual. Neste país, passamos por situações de guerra e doenças como a malária e a febre tifoide. Também assistimos a confrontos violentos com a população local. Apesar das tentativas de interferência do inimigo, com este trabalho podemos continuar ensinando sobre a saúde e o Evangelho. Quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz: "Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder venha de Deus e não de nós, que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Temos problemas, mas não estamos desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo por toda parte a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Pois nós, os que estamos vivos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal." Gostaria hoje de agradecer, pois através das contribuições de vocês, com os recursos que recebem de Deus, que muitos como eu têm a oportunidade de um verdadeiro encontro com Cristo. Tenha certeza de que seu compromisso leva a muitas pessoas a Jesus. Hoje tenho uma vida cheia de propósito. Hoje posso dizer que Deus está conosco. E meu desejo é que nos preparemos juntos para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe hoje e sempre, e que possamos todos dar o nosso melhor nos últimos dias. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria e imensa gratidão, por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Amém.
hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo. Tu gosta de lavar louça? Ó, tem até um ditado que fala, né, que a gente deve lavar a nossa louça agradecendo, porque se a louça está suja, é porque ela foi usada e a gente teve coisas para comer. Na história que a gente vai contar, tinha uma viúva que ela estava sem nada em casa, e ela foi procurar o profeta lá, o Eliseu, aquele que na história da semana passada o casal ajudou, construindo um quartinho para ele. Ela falou assim: eu não tenho nada para dar para os meus filhos em casa. Ele: peraí, eu vou ver como eu posso te ajudar. Essa história está em 2 Reis, capítulo 4. E ele pergunta bem assim para ela, ele fala dessa forma para ela assim: diga-me o que você tem em casa. Ela falou assim: eu tenho só um pouquinho de azeite. Ó, gente, vou até mostrar para vocês. Ó o tanto que ela tinha de azeite, bem pouquinho, 2 dedinhos. E ele falou assim para ela: eu vou orar para Deus e tu traz todas as panelas, todas as vasilhas que tu tiver em casa. Aí ela pegou as vasilhas que ela tinha em casa. Ela falou assim: eu tenho essa panela grande aqui e eu tenho esse pote. Aí ele falou assim: então coloca o azeite. E ela começou a colocar. E continuava aqueles 2 dedinhos infinitos e colocou, encheu todas as vasilhas dela. O que ela fez? Ela chegou na vizinha, falou assim: vizinha, eu preciso de mais vasilha? Tu tem vasilha para me emprestar? Aqui, ó. A vizinha dela tinha. A vizinha disse: eu te consigo essa aqui e essa aqui. E ela foi na outra vizinha e pediu mais. E eles pegaram e botaram todas. E aquele azeite, aqueles 2 dedinhos de azeite, ela colocava, enchia até a borda, até não ter mais. E aí ela falou para Eliseu: não tem mais vasilha. E ele falou assim: agora tu tem esse azeite, agora tu vende e tu vai ter dinheiro para te comprar o resto, tudo que falta de comida na tua casa. E é assim que Deus fez. Ele atendeu a necessidade da viúva. Ele faz isso até hoje com a gente. Aquele pouquinho que a gente tem, Deus multiplica, não deixa faltar, providencia. Teve o casal generoso que ajudou o Eliseu na semana passada, e agora também Eliseu pôde retribuir, fez uma oração, e essa senhora também foi atendida a necessidade dela por Deus. Vamos sempre colocar tudo que a gente precisa, a gente colocar aos pés de Deus, e Ele multiplica o pouquinho que a gente tem. Vou fazer uma oração para agradecer por essa história. Vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa posição. Posição para oração. Deus, obrigada por atender sempre a nossa necessidade, por estar sempre atento para o que a gente precisa e por não nos deixar faltar nunca nada. Amém. Amém. Vamos recolher nossas panelas. Feliz sábado, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Primeiramente, dizendo que Deus faz milagres todos os dias da nossa vida. E hoje é um deles. Na parte do ministério pessoal, Deus me colocou essa semana em um propósito de orações, até o final do mês, desse mês de novembro. E eu orei muito para Deus, tenho pedido muito a Ele que Ele me dê a palavra, me dê sabedoria, conhecimento, e Ele tem me engrandecido muito. E este momento que Ele me deu hoje, eu quero mostrar para os irmãos o projeto que Ele me deu, que eu espero que, na vida de vocês, de cada um que for fazer um pedido de oração, que for escrever a cartinha, seja feito com todo amor, com toda dedicação,
e crendo, usando a sua fé, o poder que Deus nos deu de usar a fé. A nossa fé é a nossa arma, é o nosso escudo. E o nosso escudo maior a gente carrega todos os dias na nossa bolsa, temos a nossa casa, que a gente lê, que é a nossa Bíblia. Eu queria mostrar para os irmãos a minha Bíblia de batalha, aquela que eu coloco os joelhos no chão, todos os dias de noite. Oro, choro nela. E se eu estou aqui hoje, irmãos, é porque realmente Deus ouve. E eu vou mostrar para os irmãos como é a minha Bíblia, o meu escudo. E é o mesmo que eu quero passar para os irmãos, que os irmãos usem em casa, façam uso desse bem que Deus nos deu, que é a sua Escritura. Só um momentinho. Eu apresento para vocês a minha Bíblia. Esta Bíblia, ela tem lágrimas. Ela está velhinha, ela está usada. Se vocês têm mais de uma Bíblia em casa, separe uma para você usar, para você abrir ela no versículo, naquela passagem que Deus toca no seu coração. A minha passagem preferida é o Salmos 91. Irmãos, e se eu estou aqui hoje, é porque Deus ouve, Ele realiza milagres, Ele cura, Ele liberta, Ele livra. Ele realiza sonhos, Ele constrói vidas, constrói famílias. Eu vou mostrar para vocês a página, como está ela, que Deus realmente Ele usa a gente através das suas Escrituras. Se ela está amarelinha assim, são lágrimas. Se ela está marronzinha, são todas lágrimas derramadas durante muito tempo. Desde um dia que um certo irmão, abençoado por Deus, me encontrou no bairro, e eu aprendi a ler a Bíblia, já conhecia a Bíblia, mas eu pedia para ele, ore por mim, irmão. Ele orava, eu aprendia a segurar essa palavra, a realizar o meu sonho, e Deus realizou todos eles. Tem muitos ainda a ser realizados, eu sei que Deus vai realizar. E assim ela fica, toda amarelinha, rasgada, colada. Esse é o nosso escudo, a nossa Bíblia. É o escudo que Deus nos deu. Aqui dentro tem histórias de vitórias, tem história de luta, tem história de batalhas. Não sei se vocês estão me ouvindo. Aqui dentro, se puder estudar para mim. Aqui dentro tem a história que nós conhecemos, que nós lemos, que nós ouvimos. E, a partir dela, nós construímos a nossa história, a sua história. Escreva a sua história no seu coração. Escreva a sua história além das Escrituras. A nossa história está no coração de Jesus, está no coração de nosso Criador. Ele nos deu dons, vamos usar eles. Qual é o nosso propósito neste mundo? É pregar o seu evangelho, é levar o seu evangelho, é levar vida, é levar cura, é levar salvação, libertação. Vamos fazer isso, irmãos. E o propósito que Deus me deu é mostrar para vocês que nós temos como lutar contra o inimigo, de joelhos. Na sua casa, pegue a sua Bíblia, abrace ela, no peito, abraço de Jesus. Imagine o abraço do Senhor Jesus ali. Deus realiza sonhos, Deus realiza milagres. Se nós estamos aqui hoje, porque Ele nos trouxe aqui para ouvir essa palavra. Abrace as suas Escrituras. Aqui, Deus está fazendo a nossa história, no nosso momento agora. Nós fazemos parte da criação do nosso Deus. Vamos usar esta palavra. Pega a sua Bíblia em casa, onde você estiver no seu momento lá, chore nela. Peça, converse com o Criador. Mesmo que ela rasgue suas páginas, mesmo que ela fique marrom assim, não tem problema. Consiga outra Bíblia. Amém. Eu tenho a minha Bíblia de estudo, mas esta aqui, esse é o meu escudo de batalha. De joelho, no chão, em casa, orando pelos irmãos, pelo sonho que Deus realizou no meu batismo, pelo estudo que o irmão Deluí me deu, e por eu estar aqui hoje, levando essa mensagem para vocês.
aqui nós temos a nossa bênção. Vamos usá-la. E o propósito que Deus me deu, irmãos, é fazer durante esse mês uma cartinha para o nosso Senhor. Todas as cartas que eu fiz para Deus, Ele me respondeu. Amém. E esta noite, eu dormi com esta Bíblia como travesseiro, pedindo para Ele realizar os sonhos de cada um que for escrever nessa cartinha. E pela graça de nosso Senhor, ao chegar na igreja hoje, um milagre já foi concedido. Amém. Uma irmã que perdeu o emprego, paga aluguel, está desempregada, com problemas de saúde, sem ninguém, mas ela tem Deus. E ontem, a primeira cartinha que eu escrevi nesta caixinha foi a da Celiane. E o primeiro milagre já foi realizado. Amém. Se Deus realizou esse milagre, a porta de um emprego para ela, Deus usou alguém. Deus usou a irmã. Se nós estamos aqui, é porque Deus está nos usando, irmãos. Vamos usar o dom que Deus nos deu da oração. Vamos usar o dom que Deus nos deu da fé, do acreditar que Ele faz milagre nos nossos tempos também. Este é o primeiro milagre que eu vou contar para ela depois que eu sair daqui. Amém. Glórias a Deus. Então, o irmão Deloí vai entregar para vocês. E vocês levem para casa. Durante essa semana, vocês escrevam a cartinha de vocês aqui, o pedido de oração. Dobrem e colhem. Ninguém vai ler. É somente você e Deus. E no sábado que vem, vocês venham de novo e coloquem aqui nesta caixinha, onde está escrito: Cartas ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica. Não estou enxergando, irmã Daniela. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores, que está lá em Salmos, capítulo 2. Que é o Davi, quando estava em aflição, ele orava ao Senhor e Deus atendia as orações dele. E lá em Mateus 21, 22, diz assim, nosso Senhor falou: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se a irmã Celiane ontem pediu uma oração para mim, eu escrevi e coloquei aqui. Ela creu e ela recebeu. Assim será com vocês também. Creiam, peçam, orem, vamos orar uns pelos outros, vamos fazer a nossa parte que Deus nos deu. Se eu estou aqui hoje, foi pela graça do Senhor. Se Deus usou o irmão Eloí para me dar o estudo, foi porque tinha um propósito na minha vida. E eu estou cumprindo, pela graça de Deus, e assim eu desejo para todos vocês. Então, quando pegarem essa cartinha, levem para casa e derramem suas lágrimas aqui. E coloquem aqui na caixinha sábado que vem, tá bom, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos agora. Se vocês puderem se ajoelhar, vamos entregar ao nosso Senhor. Pegue a sua Bíblia e coloque ela aberta no seu peito. Vamos usar o nosso escudo. Senhor Jesus, amado Pai, estamos aqui neste momento, meu Deus, entregando em suas mãos os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações, Pai. Quantas famílias, Senhor Jesus, esperam por um milagre. Quantas mães estão orando por seus filhos, quantos pais estão orando pelos seus filhos. Abençoa, Senhor, todas as pessoas aqui, Senhor, que leve esta palavra a outras pessoas que precisam de um alento, de uma palavra, de um abraço, Senhor. Uma mensagem, Senhor Jesus, salva uma vida. Por favor, Senhor Jesus, nos capacita. O Senhor nos deu a graça, Pai, de estarmos na sua presença. É porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Eu te agradeço por tudo que o Senhor realizou na minha vida. Neste momento agora, Senhor, eu peço que o Senhor realize o sonho de todos também. Eu clamo por cura, a minha cura da coluna. Isso não me impede de pregar o teu evangelho, Senhor. Peço a cura do meu irmão Vanderlei, que está com câncer, está cadeirante, Senhor. E peço a cura de todas as pessoas que estão precisando, Senhor Jesus. Não é a palavra de um médico que define a sua vida, Senhor, mas é a tua palavra. Alcance cada coração, meu Deus, cada família. Se tem um casamento atribulado, Senhor Jesus, restaura. Traga para a sua casa, Pai, aqueles filhos que estão perdidos. Traga de volta, meu Deus Jesus, por favor, eu te peço. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, nos restaura.
Nos completa com o teu amor, que seja o pão da nossa vida, seja a água da nossa vida, essa água que queremos beber todos os dias. Que a tua graça e misericórdia esteja nessas cartinhas, Senhor Jesus, que cada um for escrever, traga de volta com seu coração ali, e o Senhor realize todos os seus desejos, os seus sonhos, Senhor. Faça os milagres. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Esta caixinha vai ficar aqui na igreja, para quando vocês retornarem sábado que vem com seus pedidos, colocarem aqui dentro, tá? Dia, irmãos, mais uma vez, vamos agora louvar o nosso Deus, enquanto nossas queridas irmãs chegam aqui. Hoje é um dia de bênção, sábado é um dia de bênção, um dia de recomeço. Que a gente chega no final da semana, a gente chega para baixo, né? Sexta-feira a gente está cansado, a gente já chega em casa querendo já dormir. E quando chega no sábado, a gente está renovado espiritualmente. Vamos trocar de... Então, a gente vem cedinho para a igreja, vem no primeiro momento ali, temos um momento de oração, escola sabatina, e aí começamos a nos renovar espiritualmente. Vamos adorar a Deus? E qual é o melhor lugar para adorar a Deus? O melhor lugar do mundo. É esse o hino que nós vamos cantar? Esse é o nosso louvor que nós vamos cantar agora. Vamos entregar nossas orações ao nosso Senhor. Aos pés dele realizamos nossos sonhos. E os milagres vêm à nossa vida. Então vamos cantar. Vamos levantar. Agora sentado. Enquanto sentado, tá? Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. De todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fico
Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Andressa, a gente tem vontade de estar nos pés do Salvador, né? Ou estar com Ele. Mas falta muito tempo. Não falta muito. É o quê? Um pouco Mais. mais. É isso mesmo? É um pouquinho mais. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim, eu vi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, abrirei aí te buscar. Amor real, a um rio de paz, a um céu que Deus
lindo, né? Graças a Deus. Quem glória a espera Deus. que Cristo venha para nos buscar esse hino aí, um alento no coração. Nos prepara, nossa espiritualidade vai lá em cima, é muito bom. Eu quero convidar agora aos irmãos a ficarem em pé, nós vamos cantar um hino, que é O Mundo é de Meu Deus. O mundo é dele, e tudo que existe é dele. Nós somos dele. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com esse hino. Ele também fala do poder de Deus, da majestade de Deus, né, da soberania de Deus, né? E quando eu digo que o sábado é de renovar a nossa alma, é assim. Pode ser um louvor pode tocar mais do que o outro, né? Mas os louvor, a pregação, né? Tudo faz parte. Vamos louvar a Deus. Convido aqueles irmãos que puderem se ajoelhar. Vamos nos prostrar, vamos levar o nosso pensamento em oração a Cristo. Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, louvado seja o teu santo nome, Pai eterno. Aqui se encontra, Pai querido, parte do teu povo, parte dos filhos teus, que honra e glorifica o teu santo nome, Pai. Cada filho aqui, viemos aqui com o intuito de te louvar, o intuito de te adorar, Pai, e de glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor de estar prostrados, ajoelhado, suplicando, orando, agradecendo, Pai Santo, por tantas bênçãos concedidas. Não sei o que o Senhor já fez na vida de cada um aqui, e o que ainda vai fazer. Nós não sabemos, Pai, mas nós sabemos que o Senhor quer dar o melhor para cada um de nós. Nós cantamos um hino há pouco antes ali, que é um pouco mais. Nós temos nesse mundo aqui, mas nós esperamos só um pouquinho, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha logo. Nós não temos em mente, no coração, quanto tempo, mas a gente está ansioso pela Tua volta, Pai. E nós sabemos que tudo vem de Ti. O mundo é seu. O mundo, as coisas que foram feitas, tudo seu. Nós somos seus. Nós pertencemos a Ti. E certamente o Senhor quer o melhor para nós.
Por favor, Pai Santo, atue na vida de cada um desses irmãos aqui. Atue nos problemas, Pai, nas enfermidades, os problemas físicos. Tem irmã aqui que fala sempre do irmão Vanderlei, que está cadeirante. Ele está cadeirante, ele não vai ficar para sempre cadeirante. Tenho certeza que o Senhor em breve vai curar ele. Mas que ele esteja preparado para a vida eterna. E cada um de nós aqui estejamos preparados para a vida eterna. Pode ser que seja também aqui, Senhor, a parte financeira dos nossos queridos, e nós sabemos que tem, e o Senhor sabe quais são. O Senhor sabe a dificuldade que estão tendo, Senhor, mas são pessoas que honram o Teu nome, Senhor, e põem o Senhor em primeiro lugar. Por favor, atue na vida deles, Pai, que nós sabemos que o Senhor tem esse poder, em nome do Senhor Jesus, Pai. Atue na vida espiritual, que essa é mais importante, que eu creio que essa vida espiritual estiver abalada, nós estamos abalados e podemos perder a vida eterna. Derrame o poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós, Pai. Que nós possamos estar cheios do Teu Santo Espírito, para que nós possamos estar firmes nessa caminhada, estar agarrado na mão de Cristo e termos a vida eterna. Agora, Senhor, esteja, Pai Santo, com cada um que vai ouvir a Tua mensagem. Que nós possamos sair daqui na certeza que o Senhor falou em nossos corações, mas não seja só uma pregação, uma leitura da Bíblia, Senhor, mas seja algo para que fique eternizado em nossas vidas, em nossos corações, para o crescimento espiritual. Use o irmão Fernando, que vai trazer a mensagem, Senhor. Unge os lábios dele. E, por favor, Pai, que essa palavra toque fundo nos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu citei o nome aqui. É você? Chega mais perto. Ou tem algum louvor aí? Quem é que vai pregar? É tu? Chega mais. Quero te apresentar. Não te lembra do Luiz Gonçalves? Chega mais perto. Que Deus te use poderosamente. Amém. Mais uma vez, bom dia, igreja. Bom dia. Deixa eu preparar minha aguinha aqui. Não sou o Luiz Gonçalves, vou dizer, chega mais perto, como diz o irmão ainda. Tem que deixar em cima aqui. Que beleza, gente. Eu não queria começar diferente, a não ser com um pensamento que Cristo falou quando Ele olhou para Jerusalém. Ele olhou triste para Jerusalém e disse bem assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha quis eu ajuntar vocês, como ela junta seus pintinhos embaixo de suas asas. Isso Ele quer fazer conosco. Ajuntar todos nós embaixo de suas asas e cuidar de cada um de nós em especial. Então, quando eu vejo aquela passagem, eu vejo Cristo dizendo: bah, Fernando, quantas vezes eu quis te botar embaixo da minha asa, cuidar de ti. Eu falo isso porque nós, como igreja, nós, como povo de Deus, deveríamos ver essa mensagem especial para nós. Ah, irmão Gesser, como eu queria te botar embaixo das minhas asas. Irmã Elaine, irmão Deloí, por assim vai os irmãos. Cada um de nós pudéssemos receber essa passagem como se fosse especial para nós, Cristo olhando e dizendo para cada um de nós. E é nesse sentido que eu digo, quando nós entramos na casa de Deus, nós devemos esquecer as outras coisas. E entrar na igreja já olhando para a hora, bah, entendeu? Já está na hora de eu... Ó, já passou o horário da pregação, já passou o horário do louvor, está tudo atrasado, vamos lá, vamos lá. Não é assim não, gente. Quando a gente está em casa olhando uma programação de TV, será que a gente tem pressa que essa programação acabe? Quando a gente está em casa almoçando, será que a gente tem pressa? Bah, eu tenho que comer em 5 minutos, porque daqui a um pouco tem que fazer outra coisa. Não é assim, não. Com as coisas de Deus não deve ser diferente. É alimento espiritual, a gente não precisa ter pressa. Deus cuida de cada um de nós em especial, mas Ele nos dá esse dom, que é Gálatas 5:23. Domínio próprio, calma, temperança, isso vem do Espírito. Se for coisa contrária a isso, cuidado, nós precisamos orar mais para poder ter esses dons dados pelo Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, eu faço uma pergunta para cada um de vocês aqui, e se alguém tem um ponto de vista aí a colocar sobre essa pergunta. Um assunto que divide a igreja, um assunto que divide os irmãos.
Pode ser uma coisa polêmica, pode ser uma coisa legal, não sei, mas se alguém quiser apontar aí um assunto, esse assunto aqui divide a igreja. Esse assunto aqui divide os irmãos, vai ficar esses para cá pensando assim e esses para cá pensando assim. Um bom ponto a ser, uns são mais gelados, outros são mais fervorosos, então isso divide a igreja também. Mais algum ponto a ser citado? Amém, amém, igreja? Uhum. Bem colocado, irmão. O amor, o próprio Cristo disse, né, que o amor é a base de tudo. Se não tem amor, qual é o sentido da gente estar aqui? O amor de muitos se esfriaria. É o que está na palavra, né? Então, mais algum ponto aí? Alguém gostaria de citar? Irmã Andressa? Escatologia. É um ponto também. Uns sabem mais, outros sabem menos. Seria isso? Irmã? Mas aí a gente, quando todos nós pensamos dessa forma, nos permitirmos ser usado por Deus, cabe aquela passagem que diz que nós seremos um só povo e Ele será um só Deus para todos nós, né? Bem colocado. Tá bem nessa, tudo o que vocês colocaram aqui está bem dentro do que a gente vai falar essa manhã. Eu quero falar sobre Deus e seu eterno reinado. Como é que... Vamos falar aqui o irmão Gessé, que está sempre ativo ali na lição sabatina. Irmão Gessé, como é que eu posso ver o eterno reino de Deus mesmo vivendo aqui na terra? Como é que eu posso ver o eterno reino de Deus, ou Deus e seu eterno reinado, mesmo vivendo aqui na terra de forma pecaminosa que sou? Então, tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? Amém? Então, Deus e seus eleitos. Vamos começar dessa forma aí, né? Deus tem seus eleitos e tudo que a gente liga aqui na terra, a gente está ligando no céu. Então, a começar pelo estudo bíblico, a começar pela afetividade, que é o amor, que a irmã citou ali. Se a gente faz todas essas coisas e não tem amor, não vale de nada. Paulo mesmo fala isso em Romanos, né? É Romanos capítulo 13. Ele diz bem assim... Mesmo que eu tivesse dom de falar idioma dos homens, idioma dos anjos, mesmo que eu tivesse isso e aquele outro, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ele fala até de jogar o próprio corpo na fogueira. Se ele fizesse todas essas coisas, jogasse o próprio corpo na fogueira e não tivesse amor, mesmo assim, não valeria de nada. Beleza. Então, vou convidar a igreja a abrir Daniel capítulo 7, verso 1. Vamos começar a falar aí um pouco sobre Deus e seus eleitos. Daniel capítulo 7, verso 1. Amém? Vamos orar então para que Deus nos dê entendimento mútuo. Amém, igreja? Querido Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos mais uma vez pela bênção e a oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome com liberdade religiosa, Pai, com direito de liberdade religiosa. Agradecemos também, Pai, porque o Senhor nos dá compreensão da sua palavra, o Senhor nos ajuda a ser dotados, Pai, daquilo que é dom dado pelo teu Santo Espírito. Amor, alegria, prazer e gozo nas coisas que vêm do alto. Por favor, perdoe-nos pela multiplicação dos nossos pecados diariamente, sendo eles conhecidos ou desconhecidos, mas que em todas as situações nós possamos honrar, louvar e engrandecer o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.
Então tá, Daniel capítulo 1, verso 7. Capítulo 1. Eu falei invertido, hein? Desculpem. É capítulo 1, verso 7. Tá no livro certo aí, gente. É só voltar. É 1, verso 7. Tá no livro certo aí. É só voltar 6 capítulos atrás aí. Amém? Então ali está dizendo assim: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdinego. Então por que o rei Nabucodonosor fez isso? Cada um deles tinham, todos aqui sabem, né, que os judeus, quando eles colocam o nome nos seus filhos, tem um significado muito importante. E o rei, um rei pagão, sabia que tendo esses dentro do seu próprio reino, ele precisava modificar o nome deles. Para quê? Porque era adoração ao próprio Deus, o Deus do rei Nabucodonosor. Então esses nomes aí não são nomes comuns no meio do povo de Deus, o povo judeu no caso, né? Então mudando os nomes deles, é como se automaticamente ele estivesse forçando eles a adorar esse Deus pagão com o próprio nome. Agora a gente vai para o próximo capítulo, capítulo 2 de Daniel, versos 47 e 48. Capítulo 2 de Daniel, versos 47 e 48. Ali diz assim: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Verso 48. Assim, o rei pôs Daniel em um alto cargo e o cobriu de presentes. Ele designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então o que a gente está vendo aqui, num momento ele mudou o nome, aquele que tinha origem de nome judeu, ele mudou o nome para que virasse pagão pelo nome, só que a comunhão que Daniel tinha com Deus não permitiu que isso acontecesse. Muda o nome, mas aquilo que eu tenho com Deus não muda não. Amém? Então aqui, ele recebeu a oportunidade de testemunhar do único e verdadeiro Deus. E o que aconteceu? Quando ele teve a oportunidade de revelar o sonho do rei, ele não se engrandeceu, ele disse, quem tem esse poder é o próprio Deus. Grandioso isso, né? Daniel poderia muito bem ter revelado o sonho do rei e se engrandecer. Olha aí, se não fosse eu, tu não ia saber o que ia acontecer. Mas não. Ele elevou o nome do próprio Deus, do grande Deus, né, Criador dos céus e da terra, e o rei reconheceu. Tanto é que no contexto desse capítulo aí a gente vê que o rei se ajoelhou aos pés de Daniel, deu presentes e muitas outras coisas. Certo? 1 Samuel capítulo 9, lembrando aí que a gente está falando de Deus e seu eterno reinado. Então, para falar de Deus e seu eterno reinado, a gente sabe que Deus tem os seus eleitos. Amém, igreja? 1 Samuel capítulo 9. A gente vai ler os versos 15 e 16. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. E o que ele revelou a Samuel? Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá como líder sobre o povo de Israel. Ele os libertará do poder dos filisteus. Eu tenho contemplado o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Então o que Deus fez questão de mostrar para nós aqui? Lembra que no primeiro contexto ali eu falei que Deus e seu eterno reinado, ele tem os seus eleitos? Quem é que está elegendo alguém aqui? Os homens ou o próprio Deus? O próprio Deus está elegendo alguém ali para cuidar do seu povo, certo? Então não precisou de toque nenhum humano para que isso acontecesse. O profeta vai lá e revela para este homem quem ele seria, né? Continuamos aí em 1 Samuel, só que a gente vai agora para o capítulo 16. Capítulo 16.
versos 6 e 7. Capítulo 16, versos 6 e 7. Está aparecendo na tela ali também, caso queiram, mas eu sei que alguns irmãos aí gostam de testificar como os bereanos, né? Os bereanos vendo Paulo falar, eles testificavam lá e não, é verdade realmente, olha aí, ó. Perfeito, é isso aí, irmãos. A gente tem que olhar para a palavra. Cada vez que alguém falar de Deus, está aqui escrito. Me diz aí onde é que é o capítulo. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Versos 11 e 12. Então perguntou a Jessé, olha aí, apareceu o irmão Jessé aí, ó. Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então, num contexto aqui de que Deus e seu eterno reinado, e Deus e seus eleitos, como é que Deus está escolhendo um homem aqui? Pelo que a gente pode ver? Pelo coração. Então Deus elege as pessoas a fazer aquilo que Ele quer de acordo com o coração da pessoa. Ah, mas é uma pessoa perversa, como é que ela está nesse cargo aí? Deus tem um propósito. Ah, mas a irmã Claudinha se veste tão bem, eu acho que ela poderia ser literalmente ali a pessoa que fala da cesta e tal. Deus conhece o coração de cada um. É Ele quem vai levantar. Ah, a irmã Sandra é o ministério pessoal. Deus conhece. É Ele quem trabalha no coração de cada um para mudar a pessoa, lapidar, né? Como o irmão Gessé estava falando aqui, cada um de nós é lapidado para fazer conforme a vontade de Deus. Amém, igreja? Então, o que nós podemos falar de aparência aqui? Se nós escolhermos pela aparência, podemos escolher pela vestimenta de uma pessoa. Às vezes tem um irmão que não se veste tão adequadamente assim, né? E tem um outro que se veste literalmente um padrão. Lembra que eu falei ali de uniformidade? Tem pessoas de igrejas ali que tu olha, mesmo fora da igreja, mas tu tá vendo que ela é da igreja. Mas aí vai somar as obras. Será que essa pessoa é de Deus mesmo? Enquanto outras pessoas passaram pelo batismo já, e a Bíblia diz que o batismo morreu o velho eu e nasce nova criatura. Só que essa criatura que deveria ter morrido na água continua se vestindo como uma pessoa do mundo. Não houve essa lapidação. Claro que tudo é gradual, né, gente? A gente entende que tudo é gradual, não é da noite para o dia. Qual dessas pessoas, na nossa visão, está servindo a Deus? A que se veste adequadamente com os padrões que Deus determina? Ou a pessoa que ainda se veste com os padrões do mundo? Só Deus sabe, né? Mas a nosso olho nu, dá para dizer assim, a gente não enxerga espiritualmente, né? Porque a Bíblia, tem um comentário que a Ellen White fala sobre a verdade sobre os anjos, ela diz que se nós pudéssemos ver espiritualmente, nós iríamos nos horrorizar. Então, vendo da forma que a gente pode ver carnalmente, a gente vai optar pela pessoa que se veste decentemente. Mas Deus conhece o coração daquela pessoa que não se veste tão decentemente assim, né? Claro que isso tudo impacta com relação a ganhar as pessoas aí na rua, né? As pessoas vão olhar, mas tu é da igreja mesmo, se vestindo desse jeito. Então isso soma, né? Agora um outro ponto aqui, isso também não é só um status financeiro. Tem gente que é escolhida porque tem um bom status financeiro. Ah, não, esse irmão aqui pode ser alguém para mexer no ofertório, vamos dizer assim, porque esse irmão tem uma boa colocação na vida, não vai mexer. E quantas vezes a gente vê pessoas que são eleitas a deputado, enfim, outras coisas, e essas pessoas acabam furtando aquilo que não é para mexer. Porque todos os bens dessa terra deveria ser para o bem do ser humano, né? Não para o bem de uma pessoa só. A altura. Vamos falar de altura aqui, porque o GCL, ele olhou para a altura, né? A aparência do cara ali era forte, era alto e tal. Então, a altura, às vezes,
a altura está linkada à linha das palavras. A pessoa que fala bem, a pessoa que tem poder em conduzir a mente da outra pessoa a fazer aquilo que ela quer que faça. Isso está relacionado também, gente. Agora vamos à boa postura. Boa postura, às vezes a pessoa não fala nada, mas a postura dela já está dizendo alguma coisa. Não gostou daquilo que foi dito, mas a postura da pessoa já está dizendo alguma coisa. Então, Deus não escolheu pela postura, Deus não escolheu pela aparência, e Deus também não escolheu pela altura. Deus escolheu por quê? Por causa do coração. Então, agora como é que nós homens elegemos as pessoas? Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Deus costuma escolher as pessoas para determinadas áreas, e nós não estamos falando só das áreas aqui dentro da igreja, tá, gente? Nós estamos falando das áreas em todo o mundo. E a gente vai entender o porquê que Deus levanta pessoas para trabalhar em diversas áreas aí. Mateus capítulo 27, verso 20 e 21, desculpe. Amém? Lá diz assim: no entanto, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Verso 21. Então, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Mas voltemos ao contexto aqui. Por que o povo escolheu Barrabás? No contexto anterior, a gente está vendo que os líderes religiosos persuadiram o povo para que escolhessem quem? Barrabás. Então, se o povo literalmente perguntasse para Deus qual desses dois o Senhor quer que a gente escolha, será que a escolha seria diferente? A gente entende que em Jesus ali havia um propósito para cada um de nós aqui, tá, gente? Mas se sempre quando a gente vai fazer alguma coisa a gente perguntasse para Deus, será que as coisas não seriam diferentes? Eu falo aqui, falei no momento da oração ali embaixo ali, e falo aqui para a igreja agora. Vocês sabem que eu estava trabalhando na Corsã um tempo atrás aí, e para mim estava bem cansativo. Eu tinha que ir em Alvorada, pegar um carro, ir para Viamão e lá executar o serviço que tinha que ser feito. Pegar o carro de Viamão, ir para Alvorada e voltar para casa, aqui para a Zona Sul. Então vocês sabem que eu levava aí pelo menos umas 2 horas e pouca para deslocamento, até começar a trabalhar e depois descansar. Teve uma sexta-feira que eu cheguei em casa e falei: Deus, se é da tua vontade que eu permaneça na Corsã, eu vou embora para Alvorada. Vou arrumar uma casa lá, vou ficar por lá. Mas se não é da tua vontade que eu permaneça aqui na Nonoai, que o Senhor me dê um sinal. Segunda-feira de manhã, meu ex-colega da Vogel me ligando. Ele me chama de Negão, né? Ô Negão, o que você está fazendo? Não quer trabalhar com a gente aí e tal? E aí aonde que vocês estão trabalhando? A gente está trabalhando aqui na Icaraí. Precisa de outro sinal? Amém, irmão. Deus seja louvado. Deus atendeu o pedido, glória a Deus. Mas aqui está a situação, gente, de o nosso testemunho para com Deus. Não estou dizendo que eu sou melhor que alguém, entendeu? Mas a Bíblia diz, né, que Deus não é surdo, né, para não ouvir aquilo que a gente está pedindo. E também Deus, esqueci da passagem agora que diz que Deus muito vale a oração do justo, né? Então, Deus seja louvado aí. Quem está orando, nós possamos orar uns pelos outros aí, né? Porque em algum momento Deus vai atender. Amém? Agora, meus irmãos, a gente viu ali, né? O que deu a escolha do povo, e o povo escolheu. Não foi totalmente pela aparência, mas porque o povo foi induzido. E o que eu quero dizer com isso em ser induzido? Vamos falar um pouco de política terrena. O desejo de Deus, pelo que eu vejo aqui na Bíblia, não é que nós que sejamos partidários, escolhendo nossos candidatos e fazendo propaganda política por aí. O que a gente está vendo aqui? Que os próprios líderes que estavam envolvidos ali com o poder romano nesse momento,
eles estavam fazendo o quê? Se unindo ao poder romano para destruir aquele que é de Deus. Então, o nosso desejo aqui, o desejo que deve estar no nosso coração, que Deus está mostrando para cada um de nós aqui, falando de poder terreno, vamos dizer assim, nós devemos escolher o nosso candidato e ficar quieto. E votar nesse candidato. Não fazer propaganda política. Deus não quer isso de nós. Lembra que eu falei ali no começo ali? Eu fiz uma pergunta aqui para os irmãos e para as irmãs. Cita um assunto aí que divide a igreja. E aí a irmã colocou um ponto aqui, o irmão colocou um ponto ali, e por aí vai. Mas um dos assuntos que mais divide a igreja hoje é a política terrena, gente. Um quer comer filé mignon, né? Quer ser tratado com um bife, sei lá. O outro quer dar tiro até na lua, né? E aí nós escolhemos, não, eu estou com esse aqui porque esse aqui vai me armar até os dentes. O que diz a palavra? Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar aquela casa. Então não adianta eu estar com tudo que é tipo de armamento se Deus não está comigo. Quantos bandidos, quantos ladrão morrem aí porque estão cheios de arma e mesmo assim são fuzilados até o último. Eu morava no Jardim Planalto ali, e o nome do... Eu não vou falar aqui porque de repente tem alguém que é de facção aí, né? Misericórdia, né, gente? Mas o cara que chefiava o Jardim Planalto, ele morreu com... Os tiros foram exatamente a idade que ele tinha, 46 anos. Ele tomou tiro de macaquinho, .40, e não me lembro qual é a outra arma. Mas ele tomou 46 tiros. Tá? Esse aí andava bem armado, gente. Não passava o corredor lá sem a gente ver uma coisa brilhando no peito dele, no peito não, na cintura dele. Tá? Então, Deus, Ele quer de nós o quê? Que a gente escolha o nosso candidato e ore a Deus, Senhor, é esse que o Senhor quer? Não que a gente saia fazendo propaganda política. Eu vou votar no irmão Deloí porque ele prometeu filé mignon para mim aí, ó. Eu vou votar na irmã Elaine porque ela prometeu aí armamento para todo mundo aí, né? Nós não somos polícia, mas nós vamos mandar igual polícia aí, ó. Quem olhar para a gente vai ter que respeitar a gente. Não é assim não, gente. O povo de Deus, a Bíblia diz, né, que vocês são diferentes do mundo. Será que nós podemos entender isso como igreja? Que nós somos diferentes do mundo? Vamos a um outro ponto aqui, ó. Como o mundo costuma dizer, ó, sempre quando a gente se une, um grande número de pessoas para escolher e tomar uma decisão, a voz do povo é a voz de... Quantos aqui já não escutaram isso? Então, ali naquele momento ali que Pilatos, o governador ali, né, falou, qual desses aqui vocês querem que eu solte? E aí o povo sendo induzido por quem? Pelos líderes. Vocês têm que escolher esse aqui. Ali mostra ali o texto, mostra que eles foram induzidos pelos líderes que soltasse Barrabás. E nós? Deu um grande número ali, né? Um grande número. Então, esse é o principal ponto, né? Então, por que a gente precisa escolher o nosso candidato e orar a Deus? Senhor, é esse cara aqui mesmo? É essa aqui? Vou votar conforme a tua vontade. Então, os capítulos anteriores ali mostraram para nós que quem levanta autoridades é quem? O próprio Deus. E nós vamos continuar nos detendo nesse contexto aí, gente. Ó. Então, a voz do povo não é a voz de Deus, né? Apocalipse, capítulo 17, verso 17. Lembrando aqui, gente, que a gente está falando de Deus e seu eterno reinado e os seus eleitos. Quem são os eleitos de Deus, gente? Amém? Apocalipse, capítulo 17, verso 17. Lá diz assim, ó: pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de quem? Então Deus deu autoridade para quem ali, gente? Deus levantou quem ali para ter autoridade de escolher? Ali está dizendo, né, que Deus pôs no coração de quem? Dos homens. Deus pôs no coração dos homens realizarem um propósito, levando-os a concordar. Ou seja, aqui a gente está vendo que existe um poder religioso junto com um poder terreno. E Deus colocou no coração do homem, o poder terreno aqui, né, que é um poder político, que dominassem e dessem esse poder a quem? A besta.
E nós estamos fazendo o quê? Fazendo propaganda política para nos unir a quem? Qual é o propósito de Deus ali? Jesus, quando disse, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali estarei presente. Então o povo de Deus não precisa fazer propaganda política. Não precisa se reunir para fazer propaganda política. Escolhe o candidato, deixa Deus agir. Escolhe o teu candidato, vai lá na urna, porque a Bíblia não diz que nós devemos obedecer às nossas autoridades? Então, escolhendo o nosso candidato e ficando quieto, ficando zen, Senhor, é contigo daqui para frente, porque eu vou votar no fulano tal. Ali, Deus vai fazer conforme a gente viu ele levantar, Saul. E existem muitos outros que Deus levantou sem precisar da mão humana para isso. Uhum. Exatamente. Então, não é o contexto de que tu vai votar em qualquer um. Não é isso. Tu escolhe o teu candidato que está mais próximo daquilo que é a vontade de Deus. Né? Porque se eu votar em qualquer um, eu também vou estar dando credibilidade para que as pessoas façam o que quiserem. Né? Agora, qual é o intuito aqui? Nós, como povo de Deus, entendemos que a Bíblia diz que o cenário precisa ficar ruim para que Cristo volte. Mas eu quero escolher esse candidato porque ele vai melhorar as coisas aqui, vai acabar a perseguição, vai acabar não sei o quê. Eu estou querendo que Cristo volte? Com certeza, o que a irmã disse ali é bem, uma coisa bem cabível. Não existe candidato bom, gente. Existe o menos pior. O menos pior. O nosso cenário precisa ficar ruim para que a gente fique cada vez mais próximo da volta de Cristo. Agora, Romanos capítulo 13, verso 1. Que é a mesma situação ali que eu tinha colocado, né? Romanos capítulo 13, verso 1. 13. Que é o mesmo que eu tinha falado ali, né? A gente deve se sujeitar a quem? Todos devem sujeitar-se à autoridade governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por quem? Pelo próprio Deus. E agora, Vidas que Falam, um dos livros da senhora White, ela comenta bem assim, ó, foi o orgulho e o descontentamento que levaram Lúcifer a queixar-se do governo de Deus. E nós aqui como igreja, quando nós nos reunimos para fazer propaganda política, será que nós não estamos nos queixando do governo de Deus? Porque a Bíblia está dizendo que é Ele quem coloca as autoridades nos tronos que Ele quer. Mas se eu quero fazer propaganda política, será que eu consigo ver o que há no coração dos homens? Ou eu estou fazendo lá que nem Gessé? Não, é o irmão Gessé aqui, tá, gente? Eu estou fazendo que nem Gessé lá, que ele olhou pela aparência e começou a eleger. Não, é esse aqui. Não, é aquele ali. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer de nós que nós entregamos a nossa vontade a Deus para que Ele faça dali para frente. Então escolhemos, ficamos quietos, gente. Não precisa propaganda política. Mais uma. Salmos, né? Salmos não, desculpe. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Não precisa voltar lá não, a gente já leu aí, tá? O capítulo 16, verso 7 diz assim, ó. Ah, tá lá, o Jeff já pegou. Glória a Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Vê o coração. Então, a nossa escolha, nos reunirmos para escolhermos candidato, é porque a gente está vendo aquilo que a maioria... Lembra que ali, a maioria diante de Pilatos escolheu porque foi influenciado por quem? Pelos líderes. Existem partidos e seus diversos poderes terrenos que têm seus líderes. E eles têm o quê? O propósito de reunir as pessoas para ganhar para esse candidato, para aquele candidato. Mas será que é o candidato que Deus quer? Devemos escolher, sim, de acordo com as Escrituras, mas é nosso íntimo com Deus, não com os homens. Nós não podemos fazer propaganda política dos homens porque essa não é a vontade de Deus. Gessé estava fazendo propaganda política dos homens ali. E Deus disse, não, é isso aí não. Ah, mas é esse aqui porque ele é bonitão. Não, é esse aí não. Ah, mas aquele ali é mais forte. Não, é esse aí também. Desculpe. Então, gente, mais uma aqui.
Deus elege pelo coração, que a gente viu aí, né? Os homens elegem pela aparência. Agora, quem decide quem vai ficar no trono? É Deus também? Vamos ver aí, Salmos capítulo 75. Salmos capítulo 75, verso 6 e 7 também. Salmos capítulo 75, versos 6 e 7. Lá diz assim: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e exalta a quem? A outro. Então não é nós quem colocamos pessoas nos tronos e tiramos as pessoas do trono. Ainda que a gente pense assim, né? As coisas acontecem porque Deus escolheu que seja assim. Mas aí o nosso orgulho, a nossa vaidade, olha aí, se a gente não tivesse feito a propaganda, olha aí, se a gente não tivesse se unido, não teria acontecido. Não é isso aí. A nossa visão espiritual tem que ser essa, é Deus quem escolhe, Deus quem colocou e Deus quem tirou. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Agora nós vamos voltar no contexto do rei Saul aí. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Primeira Samuel, capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos dele para fazer rei. Então quem é que Deus escolheu aqui? Um dos filhos de Jessé. Para quê? Para levantar e colocar como rei. Um outro detalhe aqui, gente, Daniel capítulo 2, verso 37. Ali nem precisa ir, tá? A gente já conhece bem o contexto ali. Quem era o rei ali? O rei Nabucodonosor, né? E o que aconteceu ali? Deus exaltando quem? O rei Nabucodonosor ou Daniel? Deus exaltou Daniel perante o rei Nabucodonosor. Não precisou que o povo de Deus se juntasse para eleger Daniel. Não precisou que o povo pagão do rei Nabucodonosor se juntasse para eleger Daniel. Por mais que eles estivessem vendo as obras de um e as obras do outro, né? Então, mais um ponto para a gente pensar, né? Agora o verso 44 e 45 de Daniel capítulo 2 aí. Daniel capítulo 2, versos 44 e 45. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Verso 45. Este é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos humanas. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Ou seja, Deus fala ali daquela estátua, né? Aquele sonho que ele teve, que ele era o cabeça de ouro e os demais, as demais partes do corpo, o que representaria? Outros reinos. Então Deus mostrou para ele que ele era poderoso até aquele momento ali. Depois daquilo ali, ele seria cortado. E quem está cortando este homem do poder? O próprio Deus. Agora, fala ali também que uma pedra foi cortada. Quem é essa pedra? É o próprio Jesus. Foi cortada sem auxílio de mão humana. Então Deus estabeleceu Jesus sem precisar que os homens o elejam. Amém, igreja? Amém. Agora ele só mostra para mim e para ti quem é o autor da salvação, que é o próprio Cristo Jesus. Agora, como é que a gente pode resumir justiça? O reino de Deus e o reino dos homens. Existe reino dos homens? Quem que sabe?
onde muitas pessoas se reúnem porque querem alguma coisa melhor, sem colocar nas mãos de Deus que isso aconteça, esse é o reino dos homens. Como é que seria o reino de Deus? O reino de Deus é justiça eterna, a Bíblia mesmo coloca isso. Ele é justo em tudo que faz. Agora, nós homens queremos a nossa própria justiça, a Bíblia diz isso, né? Que as nossas obras são trapos de imundícia. Isaías. Pensemos nisso. Então, mais um ponto aí para a gente frisar o propósito de Deus em eleger, está em Apocalipse 17:17, né, que ele incute no coração dos homens que dominem para que entreguem a besta e se cumpra o propósito de Deus, né? Agora, conclusão desses reinos aí a gente falou, eu queria convidar vocês para olhar com carinho especial aí para João, capítulo 19. João, capítulo 19. Tem até um comentário aqui que a irmã White faz sobre esse capítulo aí. João, capítulo 19, versos 9 ao 11. Ok, lá diz assim: e voltou para dentro do palácio, então. Voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabes que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de tal pecado maior. Então ali Jesus está colocando o que, gente? Que Pilatos não tem autoridade sobre ele se não fosse dado por quem? Por Deus. Então Pilatos chegou ao trono por causa de quem? O povo escolheu ele? Não, o próprio Deus colocou ele no trono. Ah, mas esse cara é um cara perverso. Deus tinha um propósito. Nós não sabemos escolher, gente. É isso que diz a palavra. As nossas escolhas são de acordo com o nosso coração. O mundo muito diz isso, né? Mas como é que eu poderia fazer isso aqui? Aí vem aquele que é do mundo, né? Às vezes tem, infelizmente, né, irmã que está dentro da igreja e diz: segue o teu coração. Não segue o teu coração, não faz isso. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, né? Enganoso é o coração do homem. Então, quando nós elegemos por causa da amizade, por causa do sentimento, por causa do carinho, e não por causa da racionalidade, nós estamos pecando. Olha só o comentário que tem o verso 11 aí. Não, já comentou ali, né? Olha só o comentário que a irmã White coloca ali: o desejado de todas as nações, página 648. Aquele que me entregou a ti, disse Jesus, maior pecado tem. Como estas palavras referia-se a Cristo, a Caifás, que, como sumo sacerdote, representava a nação judaica. Esta conhecia os princípios que governavam as autoridades romanas. Tivera luz nas profecias que testificavam de Cristo, bem como nos próprios ensinos e milagres dele. Os juízes judaicos receberam inequivocadas provas da divindade daquele a quem condenavam à morte, e segundo a luz que tinham, seriam julgados. Então, o comentário da irmã White aqui deixa bem claro para nós uma decisão tomada por homens, cujo propósito do coração era que se cumprisse o que? A vontade de Deus, não a vontade dos homens. Por isso que nós hoje entendemos que Cristo foi crucificado por causa da vontade de quem? A vontade de Deus. Para que a gente não precisasse mais matar esse cordeiro, ser livrado da nossa culpa aqui. A própria Bíblia diz, né, que isso era algo exterior, mas Cristo é aquele que trata do interior para fora. Amém? E para a gente finalizar aí, gente,
Volta um capítulo atrás aí, que é o capítulo 18 de João. Capítulo 18 de João, versos 35 e 36. Pilatos respondeu, né, Jesus: acaso sou eu judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E aí, mais uma vez, um comentário da irmã White aqui, ó. O desejado de todas as nações de novo. O governo que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Chamavam de todo o lado abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação, não interferiu, olha só, isso aqui é muito importante, gente, para nós, igreja, não interferiu com autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi nosso exemplo, conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem. Olha aí, é muito forte isso aí, gente, hein? Mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem, individualmente, e regenerar o coração. Então, muito forte isso que a irmã White coloca para mim e para ti aqui, que nós devemos imitar aquele que se manteve afastado dos governos terrestres. Cristo foi indiferente à política. É isso aí que estão decidindo? Ok, eu já escolhi o meu candidato. Eu acredito que Cristo respeitou aquilo que diz em Romanos capítulo 13, verso 1, que nós devemos nos sujeitar às autoridades, mas isso não pode ir contra os decretos de Deus. Então nós devemos votar, mas nós não temos essa ordem de Deus que nós devemos fazer política para eleger esse ou aquele. Deus nunca estabeleceu isso. De onde vem isso, gente? Eu tenho certeza que os irmãos e as irmãs sabem aqui de onde vem isso. Do Egito. Lembra que o povo não queria mais um juiz, o povo queria um rei? Eles viveram isso no Egito. Tinha um rei lá. E esse rei estabelecia isso e aquilo e aquele outro. Então o povo, diante dos juízes que o Senhor tinha levantado, dizia: nós agora queremos um rei, não queremos mais juiz. E desde então, isso vem se encarcerando. O desejo de Deus é que cada um de nós, gente, aqui escolha o nosso candidato e silêncio. Deus é quem vai determinar quem vai assumir esse trono ou não. Mas lembrando que a igreja precisa analisar se realmente essa pessoa está dentro daquilo que mais se aproxima do que Deus quer. Certo? E para finalizar aqui, Cristo Triunfante, página 334. Leiam o livro de Daniel, relembrem, ponto por ponto, a história dos reinos ali representados. Contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e vejam como Deus atuou para abater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. Somente Deus é representado como grande. Na visão do profeta, ele é visto derribando um poderoso rei e suscitando outro. É revelado como monarca do universo, prestes a estabelecer seu eterno reino. O ancião de dias, o Deus vivo, a fonte de toda a sabedoria, o dominador do presente e o revelador do futuro, o revelador do porvir. Mais uma vez, a irmã White nos ajudando a entender um ponto que é importante para nós como igreja, nos mantermos afastados de... Isso não é a vontade de Deus, tá, gente? Que a gente siga, levanta a bandeira. Eu, quando era criança, eu via na igreja do meu tio. Eu não concordava, mas eu não conhecia a palavra. Eu via o povo de Deus ali com bandeira do candidato na frente da igreja. O que é isso?
Volto naquele contexto que eu falei lá no começo, lá, ó, um assunto que divide a igreja, política. A política não é para ser discutida entre os irmãos. Deus não quer isso. Deus quer que eu e tu escolhamos o nosso candidato e ponto final. É isso que eu vou votar, Senhor, é a tua vontade. Se não é, Deus vai revelar para nós. Amém, igreja? Muito vale a oração do justo, não é o que diz a palavra? Então, se tu perguntar para Deus, Deus vai revelar. É esse aí, é aquele ali, é aquela lá. Sem propaganda política. Amém, igreja? Eu queria convidar vocês para cantar o hino que eu escutei pela primeira vez na igreja adventista. E esse hino me fez chorar como criança. É o Deus de Israel. Porque quando tocava esse hino, eu estava com os olhos fechados, ouvindo esse hino, imaginando uma multidão de cisne acima das nuvens, todos voando. E a minha mente é tão fértil, glória a Deus por isso, que eu me imaginava eu agarrado no maior cisne, olhando para o lado, porque eu via a multidão dos outros cisnes seguindo esse cisne, o maior que ia na frente. Eu abraçado no pescoço dele e ele batendo as asas em hino na direção que tinha que ir. Por que isso? Eu falo aquela situação do pato, tá, gente? Vocês já tiveram um amigo aí ou uma amiga que vai em algum lugar com vocês, paga a conta para nós aí, amigo. Eu não tenho agora aqui, mas vai passando e a pessoa nunca te paga, nunca volta, nunca... Então, eu enxergo dessa forma o pato que pagou a conta. Mas é duro falar assim. A Bíblia está dizendo que Cristo pagou a conta por nós. Não é verdade? Nós não queríamos nada com Cristo, mas Ele pagou a conta por nós. Então, Deus de Israel, ao tocar o hino, todos de pé, por favor. Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Amém, igreja? Deus de Israel,
Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Eu queria fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Vamos tentar o refrão capela? Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, que esse louvor esteja no nosso coração, não só dentro da igreja, mas aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. Amém? Oremos. Querido Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um de nós, Pai, o dom da vida. Perdoe-nos, Senhor, se em algum momento nós não estivermos em conformidade com aquilo que diz a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a buscar excelência em Cristo Jesus. Sabemos que só existirá perfeição quando o Teu Filho amado vier e resgatar a Tua igreja. Nos ajude, Senhor, nos dando saúde óssea, saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Nos ajude a nos reunirmos e sermos um só povo, Pai, na Tua presença. E que Tu seja um só Deus na vida de cada um de nós, independente de estarmos na igreja ou na rua, no trabalho, onde quer que seja. Que fique claro quem é o Deus que está na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a nossa vontade é aquilo que está no coração e não aquilo que vai de encontro à fé e com a racionalidade. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, que os sentimentos, tudo que envolve, Pai, o coração, que segure, dê um tempo e que a mente venha raciocinar aquilo que literalmente te agrada. É assim que a Tua palavra ensina a cada um de nós, Senhor. É assim que Paulo ensinou, Pai, os romanos. Que nós também tenhamos isso no nosso coração, de te agradar com aquilo que vem da nossa mente, com aquilo que o Senhor incutiu, Pai, como entendimento a cada um de nós. Que tenhamos fé, domínio próprio, mansidão, humildade e amor, Pai. Todas essas coisas são cooperantes para com o amor. Todos nós precisamos, Pai, sair daqui melhor do que aqui chegamos, mas portadores de todas essas coisas que são do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nos dê um restante de sábado na Tua presença. Amém. Deus abençoe a igreja, um feliz sábado a todos. Veja, através dessas histórias, que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que têm fé e acreditam no Seu nome. Não preciso que Tu venhas à minha casa, só preciso que Tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que Tu podes, Senhor. Eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura,
manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor.